Assim como estamos, vamos ao Senhor em oração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a quem honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Estamos aqui, Pai, voluntariamente e conscientemente, para juntos prestar um culto de adoração a Ti. Estamos aqui, Pai, consciente da nossa necessidade, mas cheio também de gratidão em nosso coração, porque o Senhor nos fez e o Senhor é o nosso pastor, o nosso Rei dos reis, aleluia. E nós queremos neste momento ofertar a Ti este culto, os louvores, os dízimos, as ofertas, os pedidos, as súplicas, queremos ofertar tudo a Ti. E rogamos que aceite, Senhor, não só os pedidos, as ofertas, mas aceite cada adorador nessa noite em nome de Jesus. E nesse momento nós queremos dizer a Ti que recebemos também com gratidão a palavra que o Senhor já preparou para nós essa noite. E nós Te agradecemos por nos trazer o banquete celestial da Tua palavra. Sacia-nos com a Tua presença neste momento, eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Você está bem? Espero que contigo esteja bem, assim como comigo também vai tudo muito bem. Para nós é sempre um motivo de alegria vir à casa do Senhor para juntos adorar. E é sempre bom encontrar pessoas queridas, rever, né? E celebrar a vida juntos. É um privilégio que nós temos. Que bom ver vocês aqui. Que bom. Queridos, essa noite eu não tenho muito a falar para a igreja. Eu, pelo menos, decidi em casa que a mensagem hoje ia ser bem curtinha. É um pouco difícil para mim, porque ontem... Muito obrigado, Felipe. Ontem me chamaram para pregar em uma igreja e eu fui. E eu fui decidido que a mensagem ia ser bem curtinha. Mas eu confesso que eu não gosto... Eu não me preocupo em ser convidado para pregar em lugar nenhum. Agora, eu confesso que eu me incomodo quando alguém me convida para pregar e diz assim, tu tem 15 minutos. Eu digo, passa a oportunidade para outro, porque eu não consigo pregar dentro desse negocinho assim. Às vezes até a gente consegue, sabe? Mas eu sou daqueles que eu gosto de deixar o Espírito de Deus me levar. E às vezes você pode fazer uma mensagem realmente de 10 minutos. Pode acontecer. Como pode fazer uma de 30, como a de ontem, que deu mais de 1 hora, e o povo assim, e eu, comigo aqui, aquela guerra emocional, eu tenho que parar, mas o Espírito usando, e no final... Eu vi que todos foram muito abençoados com aquela mensagem. Então, assim, eu saí de casa hoje decidido que a mensagem seria curta, tá? É a minha decisão. Mas eu vou deixar que o Espírito de Deus me use, tá? E nessa noite eu queria convidar você a abrir a Bíblia num dos textos mais conhecidos mundialmente falando, um dos textos bíblicos mais conhecidos mundialmente, Salmos capítulo 23. Eu acredito que se abrir aqui a oportunidade, talvez tenha pessoas aqui que com facilidade vai falar este salmo sem precisar abrir a Bíblia, né? Acho que muitos de nós aprendemos desde criança o Salmo 23, né? E eu queria hoje fazer uma breve reflexão sobre o Salmo 23 e tentar, de alguma forma, a gente tirar uma palavra de conforto, quem sabe, de ânimo para a nossa vida, e que a gente saia daqui entendendo que a minha e a sua vida precisa ser uma vida por amor. A gente precisa viver por amor. A gente precisa obedecer por amor. A gente precisa servir a Cristo por amor. A gente precisa viver a vida por amor. Se o amor estiver no centro da nossa vida, tudo fará sentido. Mas sem amor, tudo se torna um fardo. E eu queria pedir a você que, respeitosamente, com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler de uma forma um pouco diferente. Eu vou ler o primeiro verso, você lê o seguinte. Eu leio outro verso, você lê o outro. Ok? Então nós vamos juntos ler os Salmos 23. Bíblia aberta? Você pode ficar de pé? Com a Bíblia aberta, vamos ficar de pé? Salmos capítulo 23. O Senhor é o meu pastor. E o versículo 1 diz assim. Versículo 1 eu leio. O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém. Aleluia. Podeis sentar. É um salmo muito bonito, não é? É lindo. O Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, eu confesso que eu sou um apaixonado por salmos. Eu já prometi para mim mesmo que um dia eu quero escrever um salmos. Eu quero escrever um salmos. Eu sou apaixonado pelos salmos. Eu fico imaginando a mente, principalmente de Davi. São vários os autores dos salmos, né? Mas eu fico olhando a forma poética, a forma linda e inteligente como Davi escreve os salmos dele. E eu gosto dos salmos. E esse é um dos que eu olho para ele e eu encontro uma riqueza de conforto, de informação, assim, uma riqueza de segurança, de esperança muito grande. E olhando para esses salmos, eu confesso que eu consigo ver que eu posso viver uma vida totalmente baseada no amor. E a vida minha e a vida sua, ela não faz sentido quando você vive ela por outra motivação que não seja o amor. E eu digo isso porque existem pessoas que vivem as suas vidas, muitas das vezes, motivada pelo interesse. E as pessoas que têm como motivação maior para a sua existência o interesse, elas vão viver pelo interesse, elas vão estudar pelo interesse, elas vão conquistar pelo interesse, elas vão se aproximar de pessoas pelo interesse e elas vão viver toda a vida por interesse. Mas chega um momento que elas adquirem uma maturidade e elas dizem assim, mas espera aí, qual o significado, qual o sentido, qual o propósito da minha existência? Porque tudo que eu faço por interesse. E não está errado em certo ponto que você tenha, né, as suas ambições, que você tenha o seu interesse particular, mas é muito ruim quando toda a sua vida ela é pautada no interesse. Existem outras pessoas que vivem as suas vidas motivadas pelo medo. Elas fazem pelo medo, deixa de fazer pelo medo, se aproxima pelo medo, foge pelo medo, e tudo que vive é pelo medo, e muitas dessas às vezes até vêm para a igreja, se batiza e aceita Cristo, quando elas forem ser um pouco mais madura e abrir os olhos, vão perceber que elas estão na igreja apenas por medo. Medo de perder o marido, medo de perder a esposa, medo do pai, medo da mãe, medo do fogo do inferno, medo disso e medo daquilo. Mas eu vou dizer uma coisa, existe uma terceira motivação, que esta é a que realmente dá sentido para toda a tua vida. É quando o propósito da tua existência não é nem o interesse e nem é o medo. O propósito da tua existência é o amor. Tu faz por amor, tu vive por amor, tu conquista por amor, tu se aproxima das pessoas por amor. Você deixa de fazer por amor. Tudo que você faz é motivado pelo amor. O amor é o centro da tua vida. E quando a gente faz as coisas por amor, a vida recobra sentido. Parece que você vive no meio de um jardim, você sorri, você vive alegre, você vive feliz. Você não se preocupa com muitas coisas da vida. Às vezes você está passando por um vale de sombra e de morte. Você está passando por um momento muito difícil da sua vida. E as pessoas olham assim e dizem, mas por que Felipe canta? Por que Felipe canta e louva? Olha o que ele está vivendo, por que ele está louvando? Eu não estou entendendo isso. Mas é porque Felipe aprendeu a viver uma vida por amor. O propósito de existência de Filipe é o amor. E o amor, ele lança fora todo o medo. Você já não vive mais motivado nem pelo interesse, nem tampouco pelo medo. O propósito da sua existência passa a ser o amor. E a intenção da mensagem dessa noite é que eu e você saia daqui entendendo que o Criador, ele não te fez para você viver por interesse
e nem tampouco por medo. É muito pobre uma vida cristã que você vive o tempo todo. Eu quero ir para o céu. Eu vou para o céu. O interesse seu é o céu. O céu, lugar. Isso é muito pobre quando você vive dessa forma. Mas quando você coloca no seu coração que o anseio da sua vida, o propósito da sua existência, é você estar com Cristo. O céu, pessoa, Cristo Jesus, a sua vida cobra sentido. Porque você não está interessado em um lugar, você está interessado em uma pessoa. Só para você entender o que eu quero dizer. Imagina você, Bel, encontrou o homem da sua vida. Aquele cara lindo, perfeito, bacana. Mas vamos imaginar que você é rica, milionária, né? Você tem uma mansão, uma casa linda, você tem muito dinheiro, muita condição. E esse cara por quem você se apaixonou, você começa a namorar, tal. Estou falando ela, mas pode ser eu ou você. Imagine que você conheceu uma pessoa extraordinária e você diz: é essa pessoa que eu quero viver toda a minha vida. E vocês namoram e vocês se apaixonam. E chega o dia de casar. E no dia de casar, essa pessoa chega para você e diz assim: Bel, estou muito feliz de casar com você. Você é linda, você é maravilhosa. Mas eu preciso ser honesto contigo, deixa eu te falar. Eu estou casando com você porque você tem uma casa maravilhosa. Você tem uma mansão fantástica. Eu estou casando com você porque lá para onde você vai me levar, você vai me dar um seguro de vida, um plano de saúde maravilhoso, que eu não vou me preocupar com doença nenhuma. Eu estou casando com você, Bel, por conta dos benefícios, do lugar para onde você vai me levar, o conforto que eu vou ter e a segurança que eu vou ter por conta deste casamento. Então eu estou casando com você, mas é por interesse nestes benefícios que eu vou ter. Eu pergunto para todos vocês, quantos de vocês avançariam nesse casamento? Se você for uma pessoa, no mínimo, inteligente, creio que nenhum. Queridos, quando eu e você vive uma vida cristã, motivada pelo interesse, o interesse do céu, o interesse da vida eterna, o interesse da cura, o interesse de que não vai ter doença, é mais ou menos isso que você está dizendo para Jesus: olha, Senhor, eu não quero nada contigo, mas assim, como o Senhor me promete vida eterna, como o Senhor me promete um plano de saúde maravilhoso, que eu nunca vou adoecer, o Senhor me promete uma mansão, o Senhor me promete tudo isso, então eu vou vir para a igreja todos os dias, eu vou viver a vida cristã motivada pelo interesse. E muitos de nós, quando abrimos olhos para isso, nós já perdemos muito tempo da nossa vida. E a mensagem dessa noite é justamente para que eu e você não vivam uma vida aqui interessado em um céu lugar. O céu precisa ser uma pessoa, Cristo Jesus. A motivação maior da minha vida cristã precisa ser a pessoa Cristo Jesus. O meu pastor, Cristo Jesus. Queridos, o texto que nós lemos, ele fala de ovelhas. Fala de pastor e fala de ovelhas. Só que se você for pesquisar e for entender um pouquinho, existe uma diferença muito grande dos pastores de ovelha do Oriente e os pastores de ovelha do Ocidente. Se você for pesquisar um pouco, você vai ver que os pastores de ovelha na América Latina, e eu posso dizer com propriedade porque eu sou de um lugarzinho pequeno, e lá tem um rapaz que eu lembro muito bem dele, e ele desde garoto ele era pastor de ovelhas. E eu fui lá outro dia, mais de 30 anos depois, fui lá outro dia, e por incrível que pareça, quando eu fui chegando na cidade, o que eu vi do lado direito, está lá o rapaz, o Lindomar, com as suas ovelhas, cuidando de ovelha 30 anos depois. E lá, desde criança, eu via ele cuidando de ovelhas, e eu via como que funcionava. Aqui, na América Latina, os pastores, eles cuidam das ovelhas um pouco diferente dos pastores do Oriente. Aqui, as ovelhas elas vão na frente. E o pastor ele vai atrás empurrando as ovelhas. O pastor, ele tem uma vara na mão. Ele bate nas ovelhas. Ele, com essa vara, ou esse cajado que ele tem na mão, ele bate nas que saem do caminho. E ele muitas das vezes, duro com essas ovelhas. E essas ovelhas obedecem a ele. Mas essas ovelhas, elas têm medo dele. Ele vai atrás, ele vai atento às ovelhas. Os pastores aqui do Oriente, ele vai atrás e as ovelhas vai na frente. As ovelhas têm medo do seu pastor. Mas quando você vai para o Oriente, é um pouco diferente da realidade aqui da América Latina. É um pouco diferente da nossa realidade aqui. Porque lá, o pastor, ele vai na frente e as ovelhas seguem o seu pastor. E elas seguem o seu pastor porque elas amam o seu pastor e elas confiam no seu pastor. Elas sabem que o seu pastor daria, se possível for, a vida por elas.
E então elas não seguem o seu pastor porque elas têm medo. Elas seguem porque elas confiam nele. Aqui também o pastor ele usa o cajado. Aqui também o pastor ele tem um bordão. Mas o bordão e o cajado aqui não imprime medo na mente das suas ovelhas. Nesta realidade aqui, o bordão e o cajado, como nós lemos no Salmo 23, diz que é algo que transmite para elas refrigério, segurança e paz. Aqui, o pastor, ele tem o bordão na mão, mas o bordão não assusta as ovelhas. O bordão, às vezes, até fere as ovelhas, mas mesmo às vezes, ele usando o bordão para ferir as ovelhas, elas não têm medo do seu pastor. E sabe como que às vezes ele fere as ovelhas? Quando deste rebanho aqui acontece ter uma ovelhinha que ela é rebelde e que ela insiste em fugir do rebanho, ele vai tentando, ele tem um cajado e na mão dele, nesse cajado, a ponta dele, eu até baixei a imagem lá, mas não consegui colocar a tempo, quando eu olhei o tempo já estava pouco para trazer um cajado, mas que vocês conhecem, é uma vara com tipo uma argola na ponta, e com esse cajado ele usa para prender o pescoço dessa ovelha e trazer de volta para o rebanho. E a ovelhinha, quando ela é muito rebelde, ele vai lá de novo, pega pelo pescoço, puxa e traz de volta para o seu rebanho. Mas tem algo curioso. Quando a ovelha insiste demais em ir para longe, ela está se expondo a um risco muito grande de repente, animais predadores devorar ela. Porque, afinal de contas, no Oriente existem diversos tipos de animais ferozes, predadores, e então o pastor, consciente do perigo, do risco que aquela ovelha corre, quando ele vê que o recurso do cajado, trazendo ela de volta e colocando ali, não está solucionando, você sabe o que o pastor faz? O pastor pega esse mesmo cajado e ele bate com força na perninha dessa ovelha, até quebrar a perninha dessa ovelha. E você pode dizer assim, mas que maldade desse pastor com essa ovelha. Não. É o único meio pelo qual o pastor encontra para salvar a vida daquela ovelhinha. Ele prefere ter a ovelhinha com a perna quebrada e viva, do que ter ela com a perninha inteira e devorada por um animal feroz. E então ele faz isso. Mas você sabe o que acontece em seguida? Esse pastor que agora feriu a perninha dessa ovelha, ele agora vai ter muito mais trabalho com essa ovelha. Porque ele vai pegar essa ovelhinha agora com a perna quebrada e ele vai tomar em seus braços e vai colocar em seus ombros. E quando ele tiver que sair de uma pastagem para outra pastagem, e quando ele tiver que sair de um lugar para outro, e quando ele tiver que levar elas para o aprisco, toda a movimentação que ele tiver que fazer com as ovelhas, ele tem que pegar essa ovelhinha rebelde, agora com a perninha quebrada, colocar nos seus ombros, e com todo carinho ele precisa conduzir essa ovelha, levar essa sua ovelhinha nos seus braços. A perninha quebrada, agora a ovelhinha está lá, quietinha, com a perninha quebrada, mas está protegida. E o pastor, para onde vai? Ele leva essa ovelhinha. As outras vão andando, mas essa ovelhinha ele leva com carinho, com ternura nos seus braços. E sabe o que acontece com essa ovelhinha? Essa ovelhinha agora começa a desenvolver um afeto muito grande por esse pastor. Porque ela começa a sentir o calor do corpo do seu pastor. Ela começa a sentir o amor do seu pastor. Ela começa a sentir a proteção, o cuidado do seu pastor. E ela começa a criar uma identidade tão grande pelo seu pastor, que depois, quando a sua perninha já está sarada, que ela está bem, e o pastor solta ela, essa ovelhinha nunca mais quer ficar longe do seu pastor. De todas as ovelhas, aquela que desenvolveu esse afeto, esse amor, essa proximidade, e sentiu esse cuidado do seu pastor, ela é a que vai estar, de todas as ovelhas, é a que vai estar sempre mais pertinho do pastor, e ela não aceita estar longe do pastor. Ela era a ovelha mais rebelde, que dava mais trabalho ao pastor. O pastor precisou sim ser duro com ela. Mas agora o pastor disse, eu vou ferir, mas eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou abraçar você. E estas ovelhas, elas não têm dificuldade nenhuma de obedecer esse pastor. Porque ela sabe que esse pastor, ele é capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Queridos, quando a gente analisa um pouco a realidade de um pastor no Oriente para o pastor aqui na América Latina, na nossa realidade, a gente vê realidades muito diferentes. Porque aqui, eu posso dizer a você e afirmar categoricamente, aqui, se um animal feroz vir atacar uma ovelha, eu digo a você, eu não tenho nem dúvida do que eu estou falando. Muitos dos pastores da nossa realidade aqui fugiria e deixaria a ovelhinha lá ser devorada por um animal feroz. Porque ele vai entender que primeiro ele tem que salvar a vida dele.
Mas a Bíblia fala, Jesus diz que existe o verdadeiro pastor, o bom pastor e o falso pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não teme o perigo. É justamente por conta disso que aqui na nossa realidade o pastor ele vai atrás e as ovelhas vai na frente, porque primeiro quem passa pelo perigo é a ovelha. Se vir um predador, ele vai devorar primeiro a ovelha. Mas nessa realidade que nós estamos tratando aqui, dentro do contexto bíblico do Salmo 23, é completamente diferente. Aqui o pastor não coloca as ovelhas para ir na frente. Aqui não são as ovelhas que primeiro enfrentam o perigo. Se existe um precipício, nesta realidade aqui do Salmo 23, é o pastor quem vai identificar o perigo primeiro. Se existe um terreno onde oferece risco, é o pastor que vai passar por ele primeiro. Se existe um animal feroz, é o pastor que vai enfrentar primeiro. E nesta realidade aqui, o pastor é capaz de dar a sua própria vida para proteger as suas ovelhas. Sabe, queridos, nesta realidade aqui, as ovelhas seguem o seu pastor, porque elas sabem, elas confiam no seu pastor, elas sabem quem elas estão seguindo. E hoje em dia, eu ouso dizer que muitos de nós, que professamos e dizemos seguir a Cristo, não conhecemos o nosso pastor, não temos confiança total nele, não nos entregamos verdadeiramente para ele. Mas eu quero dizer a você nessa noite, que o teu pastor, o meu pastor, ele está com os braços abertos para te receber. Sabe, hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas parecem tão egoístas, tão centralizadas em si mesmo, e elas não conseguem entender a realidade de um pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu ouso dizer que muitos de nós ouvimos muito falar o que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós ouvimos isso e nós conhecemos isso e nós sabemos esse verso de cor, mas muitos de nós não entendemos a profundidade do texto que nós estamos lendo. Nós estamos falando de um pastor que deu a sua própria vida em resgate das suas ovelhas, mas a gente não consegue entender isso. Essa semana eu estava, há algumas semanas, não sei se 4 semanas mais ou menos, eu estava visitando uma pessoa. E eu visitei essa pessoa é uma dessas ovelhinhas desgarradas que dá trabalho, sabe? Eu fui um dia uma dessas ovelhinhas desgarradas. E eu dei muito trabalho para a minha igreja, eu dei muito trabalho para os meus pais, eu dei muito trabalho para muita gente. Eu envergonhei muito meus irmãos de igreja. Eu envergonhei muito meus pais. E há umas 4 semanas eu estava com uma pessoa dessas que também já me deu muito trabalho. E eu conversando com essa pessoa, eu falei, cara, eu preciso confessar uma coisa para você. Eu cometi uma falha grande daquela vez que a gente foi para o Campo Oeste. Deixa eu contextualizar para vocês. Esse rapaz é um rapaz que ele aceitou a Cristo, se batizou na igreja, mas por essas coisas da vida ele se afastou de Cristo, se afastou da igreja. E de lá para cá ele começou a viver a sua vida da sua maneira, de todo jeito, fez tudo que quis, tudo que você imaginar, tudo que ele quis fazer ele fez. E eu fiz vários convites para ele voltar para Cristo. Até que um dia ele foi para o Campo Oeste comigo, e nós fomos para o Campo Oeste, e foi maravilhoso. E lá eu lembro que o pastor que estava lá na frente fez um apelo, e várias eram as pessoas que estavam indo para frente naquele momento. E ele estava comigo do lado e ele falou assim, o que é que você acha? Eu gostaria de ir lá na frente agora e entregar a minha vida a Jesus. O que é que você acha? Eu sabia a vida que aquele rapaz estava vivendo. Eu sabia tudo que ele estava fazendo. Eu conhecia em detalhes. Mas naquele momento, eu errei e errei muito grave. Cometi um erro muito grave. Eu disse para ele, negão, não, eu acho que você tem que esperar um pouquinho mais. Vamos voltar para Barreiras, tenha um pouco mais de calma. Repense direitinho se é isso que você quer. Porque o que eu pensava, ele vai tomar a decisão aqui por emoção no momento, mas depois vai voltar a fazer tudo de novo, porque eu sei a vida que ele está vivendo. E naquele momento, eu errei. E aí eu visitando ele lá no HO, eu falei para ele assim, olha cara, eu cometi um grave erro. Você lembra daquele dia assim no Campo Oeste? Lembro.
Você não sabe o quanto eu me arrependo quando naquele dia você quis entregar a vida a Jesus e eu disse a você que pensasse um pouco mais. A minha intenção era que você abandonasse os seus pecados, abandonasse um monte de coisa que você estava vivendo para você vir. E eu errei. E eu quero confessar a você que eu errei. Mas aqui deixa eu te dizer uma coisa. E eu falei para ele, Deus está te dando uma nova oportunidade. E naquele momento eu contei para ele o que eu falei para vocês aqui agora da ovelhinha. Falei para ele, sabe, eu vou usar o nome José, mas não é José, estou só trocando para preservar o nome da pessoa. E eu falei assim, sabe José, você é uma ovelhinha que tem dado muito trabalho para Deus. Você é uma ovelhinha rebelde. Essa pessoa, só para você ter uma noção, está hoje, vai mais de 60 dias internado no HU. Teve um AVC e está lá, já passou por várias fases. A última agora está entubado. Ninguém sabe. Deus sabe de todas as coisas. Peço você que ore. Só lembrar o amigo do Zaqueu. Peça para orar por ele. Ore por ele. E eu conversando com ele. Ele ainda estava consciente. E eu falando para ele, olha, você é uma ovelhinha que deu muito trabalho a Cristo. E no momento que você quis entregar a vida a Jesus, eu atrapalhei. Mas eu vim aqui porque eu quero corrigir o meu erro. E eu quero dizer a você que você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo Jesus aqui agora. E ele falou para mim assim, tu não sabe o quanto eu estava ansioso que tu viesse aqui. Porque eu estava viajando, eu estava fora de Barreiras e eu tinha recebido vários recados dele para que eu fosse lá ver ele, Só que quando eu cheguei, que eu ia ver ele, lá só pode receber 2 pessoas por dia, sempre tinha um parente que estava vindo de um lugar, sempre tinha alguém que estava vindo de um lugar, e claro, eu tenho que dar prioridade aos parentes. E ele disse para mim, eu queria era que você viesse. Eu falei, não, mas eu tenho que deixar os seus parentes chegar. E eu fiquei na fila, então demorou alguns dias até eu conseguir falar com ele. E no dia que eu fui, ele falou assim, você não sabe o quanto eu queria que você viesse aqui. Ele queria selar o compromisso com Cristo. Ele queria entregar a vida a Jesus. E eu disse para ele, sabe José, Deus, Ele é misericordioso contigo. Deus, Ele te deu muitas oportunidades. Várias foram as oportunidades que você teve. E você sempre se distanciou de Cristo. É claro que no momento que você quis entregar, eu interceptei, mas eu estou aqui para corrigir o meu erro. Mas você deu muito trabalho. Mas deixa eu te dizer, Deus é como um pastor, que Ele tenta trazer sua ovelha o tempo todo para perto. E com você, Ele precisou bater forte o cajado na perna. E agora você está aqui. Você não pode sair para lugar nenhum. E que bom que você entendeu que Ele te ama. E eu fiz uma pergunta para ele. Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Está disposto a entregar a sua vida para Ele? De forma que quando você sair daqui, você continue na decisão de viver unicamente para Cristo? E com lágrimas nos olhos ele disse, sim, meu amigo, sim. E eu conheço aquela pessoa porque eu conheço desde criança. E eu sei que o sim dele era sincero e era verdadeiro. Sabe, irmãos, o Deus a quem servimos é esse pastor, que ele tem um cajado e ele tem um bordão. Você sabe o que significa o cajado que nós lemos aqui? O cajado ele significa orientação. E o bordão? O bordão significa proteção. São 2 coisas diferentes. Se você for pesquisar, você vai descobrir que o bordão é um tipo de vara que é usado para proteger as ovelhas dos predadores. E o cajado é para dar orientação às ovelhas. E nós, como povo de Deus, nós precisamos dos 2. Nós precisamos do cajado, mas às vezes parece que tem ovelha que é rebelde, então você precisa usar o bordão para aquietar ela, para acalmar ela. Nem que você coloque ela pertinho do seu peito e por um tempo você carregue ela pertinho de você. Eu não sei se tem alguém aqui que está vivendo um momento difícil em sua vida. E às vezes você olha e você acha que você está sozinho no seu caminho. E eu quero te dizer que não está não. Ele está aí com você. E você pode dizer assim, mas como que Ele está aqui se eu estou sofrendo? Como que Ele está aqui se eu sepultei um querido? Como que Ele está aqui se eu estou com um problema de doença grave? Como que Ele está aqui? Você não sabe as aflições, o sofrimento que eu estou vivendo. Como é que Ele está aqui? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O salmo que nós lemos, ele não diz que você não sofreria. Ele diz assim, olha, mesmo que eu passe pelo vale, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele não está dizendo que você não vai passar pelo vale de sombra e de morte. Ele está dizendo que mesmo que você passe pelo vale de sombra e de morte,
E você sabe o que é esse vale de sombra de morte? Querido, se tu for lá para as terras de Israel, tu vai ver lá que lá tinha alguns lugares que era como se fossem grandes cânions. Alguns lugares desses com paredões de mais de 50 metros de altura, mais ou menos um prédio de 15, 16 andares. E às vezes quando você tinha que levar as suas ovelhas de uma vegetação, de uma pastagem para outra, o caminho mais próximo que você tinha era justamente passando por esse vale, que era chamado Vale de Sombra e de Morte. Vale de sombra porque muito cedo a sombra tomava conta daquele lugar e ficava muito escuro. Sombra e de morte, por quê? Porque naqueles vales existiam vários perigos, vários riscos. Um deles eram vários salteadores. Tinha homens maus, salteadores, que escolhiam ir para aqueles lugares para muitas das vezes pegar viajantes que passavam por ali e assaltar esses viajantes. Pastores que vinham com seus rebanhos, eles matavam seus pastores para roubar os seus rebanhos. E este nome, Vale de Sombra e de Morte, ele não é um nome apenas sugestivo. Era realmente, literalmente um vale de sombra de morte. Porque além dos salteadores, tinha os animais ferozes, que se escondiam muitas das vezes nesses lugares mais escuros. E quando as presas passavam ali, eles devoravam. Existiam vários riscos, vários perigos. Quando tinha chuva, enchente, aquelas enchentes que vinham, o que tivesse ali naqueles vales ali, a enchente levava tudo. E o salmista está dizendo assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu não temerei as enchentes. Eu não temerei os salteadores. Eu não temerei os animais ferozes. Eu não temerei os predadores. Eu não temerei mal nenhum. Por que eu não vou temer? Porque eu sei que o Senhor está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Então perceba aqui que a imagem do bordão e do cajado não é uma imagem que transmite medo, imprime medo na mente desta ovelha. Davi aqui ele se coloca como ovelha e Cristo é o seu pastor. E ele diz, eu como ovelha, o bordão e o cajado do meu pastor me dá segurança. O bordão e o cajado do meu pastor me dá paz, me dá segurança. Ele sabe quem é o pastor dele aqui. Ele não disse que você não passaria pelo vale de sombra de morte. Ele disse que apesar de você passar pelo vale de sombra de morte, Ele estaria com você. Então você não tem que se questionar. O questionamento não é, se Ele está comigo, por que eu estou sofrendo estas dores? Porque se Ele está comigo, por que eu estou passando por estes sofrimentos horríveis? Ele nunca prometeu a você que você não sofreria. O que Ele prometeu foi que em meio ao teu sofrimento e à tua dor, Ele estaria com você. Você pode dizer assim, mas então não faz muito sentido servir a Jesus, porque quem serve a Jesus está sofrendo? Quem não serve está sofrendo, então eu não vou servir. Tem muita diferença, queridos. Qual a diferença então, irmãos? Deixa eu dizer para você, eu vou contar. Eu tenho várias experiências minhas, mas eu vou contar umas duas aqui, se vocês permitirem. Eu tive que me submeter a uma cirurgia há uns anos atrás, acho que 3, 4 anos atrás, e fiz essa cirurgia naturalmente. Só que poucos dias depois eu comecei a sentir uma dor horrível no local da cirurgia. E esse local começou a inchar, e ficou um inchaço terrível. E ficou uma cor muito escura, sabe, um roxo quase preto e duro, de uma forma que era uma dor terrível, insuportável. Eu não podia nem tocar assim que doía, uma dor horrível. E então eu entrei em contato novamente com o médico que tinha feito o meu procedimento cirúrgico. E ele falou assim, vem pra cá, que eu vou ter que mexer novamente na cirurgia. Só que quando eu cheguei lá, aquele local que tinha feito a sutura, que tinha feito todo o procedimento, ele estava infeccionado. E ele já não pegava mais anestesia. E agora eu tive que deitar na cama. Ele falou, deita. E eu deitei naquela cama de cirurgia, quem já foi sabe, e abri os meus braços. E o médico começou a mexer naquele lugar. Eu não aguentava nem triscar assim. Mas agora o médico começou a mexer, a abrir tudo aquilo novamente e começou a apertar para tirar todo o sangue que estava ali dentro, porque tinha se rompido um vaso pequeno e tinha muito sangue ali dentro. E ele começou a apertar para tirar toda aquela necrose, aquela coisa. Irmãos, antes de eu fazer a cirurgia, foi colocado em mim, vocês sabem, quem já fez cirurgia sabe, tem que colocar vários sensores no seu corpo para monitorar batimentos cardíacos, pressão, respiração, e vocês sabem tudo isso.
E colocou tudo aquilo em mim, me preparou antes para a cirurgia. Só que não pegou anestesia. E eu tive que fazer a cirurgia sem anestesia. Uma segunda cirurgia sem anestesia. E a dor foi insuportável. Foi insuportável. Eu lembro bem como se fosse hoje, que as enfermeiras falavam. Chegou um momento que a máquina começou a apitar, e uma luz vermelha na sala começou a acender. E aí começou um barulho de sirene muito forte dentro das salas de cirurgia. E ela foi aumentando. E as enfermeiras, doutor, vamos sedar ele, doutor, ele não vai resistir. Doutor, vamos sedar ele. Por 3 vezes chegou o momento. 3 vezes eu senti, acho que o limite da dor do corpo humano, eu não sei, foi pressão, não sei o que foi. Eu sei que eu ouvi aquele barulho no limite da máquina. E todo mundo, as enfermeiras falaram, vamos sedar ele. E o doutor, já estou terminando. E eu naquela dor insuportável. Eu tomei uma decisão, há um tempo atrás, de que a minha vida seria completamente do Senhor, apesar do homem que eu sou. Sou um homem falho, pecador, indigno, uma ovelhinha que dá trabalho ao seu pastor, tá? Eu sou uma dessas ovelhinhas. Mas eu decidi que eu viveria para Cristo, que eu respiraria para Cristo, que enquanto eu viver a minha vida seria para Ele. E naquele momento eu lembro que eu ali, preso na mesa de cirurgia, não tinha para onde ir. Fechei os meus olhos, entreguei a minha vida a Cristo. E na minha mente eu comecei a louvar. Os meus lábios não saía nada, mas na minha mente eu louvava. Eu cantava a Deus. O avental estava aqui, o médico fazendo tudo lá, o procedimento. E de repente a dor já não mais incomodava. Eu estava em paz. Eu tinha uma paz tão grande em meu coração. Eu falo para vocês, mas Deus é que sabe. E naquele momento eu entreguei minha vida a Cristo. Eu entreguei minha vida a Cristo. Estou em tuas mãos, Senhor. A dor já não incomodava mais. Eu já tinha paz no meu coração. Uma paz tão grande que eu não sei explicar para você. Quando eu leio João capítulo 14, versículo 27, que Jesus diz assim, olha, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Eu hoje entendo que a maior bênção que um mortal pode ter na face da terra é a paz. Dinheiro é importante, mas sem paz não vale nada. Casamento e família é importante, mas se não tiver paz não vale nada. Saúde é importante, mas se você não tiver paz não vale nada. A vida é importante, mas se não tiver paz não vale nada. Naquele dia eu entendi que a maior bênção que um mortal pode ter na face da terra chama-se paz. E naquele momento, mesmo em meio ao vale de sombra e de morte, mesmo em meio à dor insuportável, mesmo em meio à incerteza se eu viveria ou não, eu senti uma paz inconfundível em meu coração. E ali eu entendi como é diferente servir a Cristo, ser uma ovelha de Cristo. Como que faz diferença você entregar a sua vida a Cristo. Porque a morte, você não quer que ela tome você. Você não quer que ela leve você. Mas ela já não te assusta mais. Eu tive várias outras experiências. Eu lembro bem que eu contraí Covid em 2020. Logo depois dessa cirurgia, eu contraí Covid. Logo depois dessa cirurgia, a imunidade lá embaixo. 2 cirurgias seguidas. A imunidade lá embaixo. E pouco tempo antes eu tinha perdido um amigo. E esse amigo morreu, olha só como ele morreu. A irmã dele descreveu comigo, a irmã dele estava dentro da ambulância. Antes dele ser levado para Salvador, a irmã dele disse que ele só falava assim, chama Zaqueu, eu preciso falar com Zaqueu, chama Zaqueu. E a irmã dele foi lá me chamar, uma das irmãs foi me chamar. Quando eu cheguei lá, ele já tinha ido para Salvador. E tempo depois eu recebo a notícia. Ele não resistiu, ele morreu no caminho. 28 anos esse rapaz. E a irmã dele contou para mim, Zaqueu, quando nós estávamos chegando em Baixa Grande, ele começou a dizer assim para mim, Bia, as minhas pernas, Bia, tá dormente. O que está acontecendo, Bia? Bia, minhas pernas estão dormentes, eu não sinto. Levanta minhas pernas, Bia. E ela pegava as pernas dele e levantava. Aqui, olha aqui, Walter, suas pernas. Eu não estou sentindo, Bia, eu não estou sentindo. Aí, de repente, ele começou a falar,
Bia, agora meus braços estão dormentes, Bia, eu não estou sentindo meus braços. Bia, por favor, levanta meus braços. E a irmã dele, dentro da ambulância, pegava os braços dele e levantava. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele tinha caído foi pintar uma casa, vacilou lá, não colocou os equipamentos de proteção, caiu do apartamento de cima e ficou vivo ainda 15 dias, mas tinha uma hemorragia interna e ele não sabia. E aí de repente quando passou mal, tentaram levar para Salvador, mas ele não resistiu. E ele, Bia, meus braços estão dormindo, levante aí, Bia, levanta meus braços. E ela levantava. Bia, eu já não estou sentindo meu corpo, Bia. E ele começou a ficar dormente. Aí daqui a pouco, Bia, já não conseguia falar mais. A morte tomando conta do corpo dele lentamente. E ele morreu assim. E nesse dia, por que eu estou contando isso? Só para você entender o que passou na minha mente. Eu fiz a cirurgia e poucos dias depois que eu fiz a cirurgia, essa segunda cirurgia, a minha imunidade estava lá embaixo. Foi bem na época do Covid, 2022, se eu não estiver equivocado. E eu contraí o Covid. O médico que fez a minha cirurgia, ele estava com Covid. E ele passou Covid para mim. É tanto que uma pessoa da família dele morreu. E ele passou Covid para mim. E eu fui para casa e eu estava lá ruim. Uma fraqueza, eu não conseguia comer nada. Colocava até cebola na boca, mastigava, não sentia gosto de nada. Só uma água, vocês sabem, quem contraiu Covid sabe. E eu deitado em casa, comecei assim, à noite, passei mal. Cirurgiado e passei mal. E minha esposa, eu comecei a falar para ela o que eu estava sentindo. Falei, acordei rápido. Falei, olha, eu não estou me sentindo bem. E de repente comecei a sentir dormência nas pernas. Ela sabia da história do meu amigo. Eu sabia da história do meu amigo. E eu comecei a sentir as pernas dormentes. Eu falei, Sandra, minhas pernas estão dormentes. Eu não estou sentindo minhas pernas. E ela se afobou, se preocupou, ligou para o SAMU. O SAMU não quis vir, naquela época do Covid. E aí ligou para um amigo meu, que foi o Suésley. Vocês conhecem, o Suésley foi parar lá rápido. E começaram ela levantava minhas pernas e eu sem sentir as pernas. E de repente eu falei, Sandra, a luz está acesa? Realmente à noite a luz é acesa. Sandra, eu não estou vendo nada. E eu com os olhos abertos. E ela começou a desesperar e começou a chorar. Eu não estou vendo nada, Sandra. Eu vou deitar aqui, tá bom? Eu vou deitar. E eu deitava com o olho aberto. Eu estou tentando dizer para você a importância de entregar a vida a Jesus. E de viver para Ele. Naquele momento eu não tive medo da morte. Eu não tenho mais medo da morte. Eu não quero morrer. Eu quero ver Cristo voltar. Mas ela já não me assusta mais. Eu já tive outras experiências, estou contando só 2 para vocês. Naquele momento, quando eu senti, e eu lembrei do Walter morrendo, que foi assim, eu falei, eu estou morrendo igual o Walter. Eu tive paz no coração. E eu comecei a cantar. Eu lembro bem que eu comecei a louvar. Sandra chorava e eu cantava. Ela chorava e eu cantava. Porque eu aprendi, meus pais me ensinaram, que do jeito que você morre, quando Cristo voltar, você ressuscita. Se você morreu correndo atrás de alguém, tentando atirar em alguém, se vingar de alguém, você vai se acordar, ressuscitar com esse desejo de vingança. Se você morreu com ódio, com rancor no seu coração de alguém, com esse ódio, com esse rancor, você vai acordar. E meus pais me ensinou isso muito cedo para mim. E eu me lembrei daquilo. E eu falei, eu quero acordar na manhã da ressurreição, louvando ao Senhor. Eu estou morrendo, está tranquilo. Tudo bem. E eu comecei a louvar ao Senhor. Os meus olhos abertos, mas eu não enxergava nada, estava tudo escuro. Já não sentia mais nada no meu corpo, mas eu cantava, e cantava, e cantava. Lá em casa, eu cantava para ela ouvir, e ela sabe, ela está bem ali. E eu louvando, e ela chorando. De repente, daqui a pouco, tudo se resolveu. Estou aqui. Tá, não morri não. Estou aqui. Mas, queridos, eu quero dizer para você o seguinte. Vale muito a pena servir a Cristo. Qual a diferença de servir a Cristo e viver para o mundo? A diferença é essa. Quem vive para Cristo tem paz em seu coração. Mesmo passando em meio vale de sombra e de morte, a morte já não te assusta. Você não quer morrer, mas você já não tem medo dela. Porque você sabe que quem está no controle da história da tua vida é o teu pastor. E ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. E a morte não tem poder sobre ele, porque um dia ele prevaleceu, ele venceu a morte. E ele nos dá a segurança que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem morre em Cristo, mesmo que morra. Quem está em Cristo, mesmo que morra,
um dia terá vida. E esta é a paz que eu quero que você volte para sua casa, em seu coração. Você pode dizer assim, sabe, irmão, mas acho que isso aí não é para mim não, porque eu tenho sido essa ovelhinha rebelde, desobediente, obstinada. Eu quero dizer para você o seguinte: Cristo Jesus não veio morrer pelos salvos, não. Ele veio morrer justamente pelos rebeldes. Eu disse a você no início que eu fui uma das ovelhinhas que mais deu trabalho para a igreja, envergonhei os meus pais e envergonhei os meus irmãos. Mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Não tem pecado na tua vida que não pode ser lavado pelo sangue do Cordeiro. E o convite nessa noite de Cristo para você é que você entregue a sua vida a Ele. É que você permita que Ele seja o teu pastor. Sabe, aquelas ovelhas, elas seguem o seu pastor porque sabe que o seu pastor as ama, porque ele conquistou os seus corações, e embora não sejam racionais, o seu instinto lhe diz que pode confiar no seu pastor. Mas você é racional, você consegue entender que o seu pastor te ama? Você consegue entender que ele deu a vida por você? Você consegue entender que ele está hoje te convidando para viver algo extraordinário e novo com ele? Se você entende isso, que tal você entregar o seu coração a Cristo neste momento? Nós vamos cantar um hino. É o mesmo hino que nós cantamos no início. No final desse hino tem uma estrofe que eu gosto muito, fala muito forte ao meu coração. A última parte da estrofe desse hino está baseada no Salmo 119, 116, versículo 12. 116, 12. Ele diz assim: que darei ao meu Senhor? Que darei ao Senhor? Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. E você pode responder essa pergunta: que darei ao meu Senhor? Entregue o seu coração a Cristo. Vamos cantar isso.